Uma das perguntas que eu mais recebo é: Jonathan, tal alimento é emagrecedor? Tal alimento ajuda no processo de emagrecimento? E quando não é isso, é justamente o contrário. As pessoas perguntam: tal alimento atrapalha o emagrecimento? Tal alimento é vilão? Ele precisa ser excluído? E como será que isso é na realidade? E essa é uma ótima pergunta. Mas levando em consideração a quantidade de informação, ou melhor, de desinformação que a gente vê por aí, a maioria das pessoas fica muito confusa. E é exatamente disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Se realmente existem alimentos emagrecedores. Algumas pessoas tentam colocar nas suas dietas alimentos fit, alimentos free, alimentos sem isso, sem aquilo, tentando emagrecer de um jeito rápido, de um estalar de dedos, como se fosse só colocar esses alimentos na sua alimentação e pronto, está tudo resolvido. Em contrapartida, outras excluem alimentos sem motivo nenhum, esperando que simplesmente essa exclusão vai fazer elas perderem quilos e mais quilos. Mas não é bem assim que funciona na vida real. E entre esses alimentos mágicos que resolvem de uma hora para outra o problema e fazem a pessoa emagrecer rapidamente, estão os termogênicos. Tanto os alimentos termogênicos quanto os suplementos termogênicos. Mas será que eles realmente fazem as pessoas emagrecerem? E a resposta para isso é: depende. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma diferença entre esses alimentos emagrecedores. Existe diferença entre alimentos termogênicos e alimentos que estimulam a lipólise. Então, a gente tem que ter essa distinção na nossa cabeça. Existem termogênicos e existem alimentos que estimulam a lipólise. E como essas duas coisas podem auxiliar no emagrecimento? É exatamente isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te falar o que a maioria das pessoas faz e você não deve fazer. A maioria das pessoas simplesmente pega um alimento que elas acham que vai solucionar tudo, um alimento milagroso, um alimento mágico, colocam nas suas dietas e esperam que esse alimento vai dar todo o resultado para elas, e não é bem isso que acontece. Essas pessoas normalmente se frustram porque elas não têm o resultado que elas queriam. Ou outras ainda excluem um alimento achando que ele é um vilão, que ele é o problema, o grande problema da sua alimentação, e que basta excluir ele para ter o resultado que ela sempre quis ter. Isso também não funciona. Na maioria das vezes, essas pessoas que fazem isso esquecem de fazer aquilo que é essencial para a perda de peso, que é o déficit calórico. E o que é esse déficit calórico? Basicamente, o déficit calórico é o estado onde o seu corpo ele precisa de energia e você não fornece essa energia através da alimentação. Com isso, ele precisa gerar energia através de outro substrato que não são os alimentos. E aí, muitas vezes, ele vai usar a gordura, que é a energia que está estocada no seu corpo, para gerar a energia que ele precisa. Sendo assim, se você não faz um déficit calórico e inclui alimentos termogênicos ou alimentos que estimulam a lipólise, eles não vão ter efeito nenhum e você não vai emagrecer. Porque sozinhos esses alimentos não fazem nada e não resolvem nada. Mas quando associados a um déficit calórico, ao equilíbrio calórico que você precisa para emagrecer, aí sim, isso podem te ajudar e potencializar o seu emagrecimento. Mas é muito importante dar ênfase nessa palavra, ajudar. Porque esses alimentos termogênicos ou os que aumentam a lipólise, eles não fazem nada sozinhos. Eles não são o principal responsável pelo seu emagrecimento. O principal responsável é o déficit calórico. Então, eles podem potencializar e ajudar desde que haja o déficit calórico. Agora vamos falar dos alimentos termogênicos e de como que eles vão atuar no seu corpo. A primeira coisa a se entender é que esse efeito termogênico não é um efeito queimador de gordura do seu corpo. E o suor não é a gordura sendo derretida. Muitas pessoas acabam falando isso, mas elas não sabem o tamanho da besteira que elas estão falando. Então, se o efeito termogênico não é para queimar a gordura, como que ele pode ajudar no emagrecimento? E para que ele é? Ele é basicamente para regulação. Regulação do calor. A palavra termo está ligada a calor. Sendo assim, os alimentos e os suplementos termogênicos eles vão causar uma elevação de calor no nosso corpo. Como que isso aí vai ajudar no emagrecimento? Porque assim eles obrigam o nosso corpo a fazer um processo de regulação desse calor que está elevado para que esse calor possa ser reduzido. E aí, como é que isso na prática faz a gente perder peso, faz a gente queimar gordura? Porque nosso corpo ele precisa de energia para tudo. Para levantar peso na academia, para correr ou até mesmo para respirar. E essa regulação de calor não fica de fora. Seu corpo precisa de energia para fazer essa regulação. Então o efeito termogênico dos alimentos ele vai aumentar a temperatura do nosso corpo, obrigando assim o nosso corpo a fazer um processo de regulação dessa temperatura para estabilizar essa temperatura, aquilo que é o ideal para o corpo.
Por exemplo, durante os exercícios físicos, a prática de exercícios físicos, a temperatura do nosso corpo ela aumenta. E com isso o corpo ele tem que fazer esse processo de regulação. E é aí que entra o suor. O suor é uma forma de resfriar o seu corpo. Quando você transpira, isso é só o seu corpo eliminando o calor. Não é a gordura sendo derretida. E cada grama de suor necessita de 0,58 calorias para ser formada. Ou seja, o seu corpo gasta energia para formar esse suor. Mas ainda assim o suor é o seu corpo eliminando calor e não gordura. Mas quando você está no estado de déficit calórico e o seu corpo ele é obrigado a usar as reservas energéticas dele, e uma dessas reservas é a gordura, a energia que o seu corpo vai usar para gerar esse suor pode sim ser retirada da gordura que está acumulada. Agora, como usar esse efeito e quais são os alimentos que você pode ter um efeito termogênico? Bom, vou dar alguns exemplos aqui. Uma das coisas que você pode usar são os suplementos termogênicos, mas existe muita divergência de estudos entre a eficácia desses suplementos. E alguns estudos mostram que, na verdade, a maioria desses suplementos não funciona. E você pode acabar só gastando dinheiro e não tendo resultado nenhum. E é exatamente por isso que eu sempre estimulo o uso dos alimentos. E nesse caso, quais são os alimentos termogênicos? Alguns deles são a pimenta, o gengibre e até mesmo o chá de hibisco. Mas lembrando que nenhum deles vai fazer mágica no seu corpo. Nenhum deles vai atuar sozinho. Você precisa do déficit calórico. Esses alimentos vão elevar a temperatura do seu corpo e obrigar que ele faça a regulação e assim gaste energia. E é normal a gente ingerir alguns tipos de alimento onde nós notamos, no momento mesmo da ingestão, que a nossa taxa de suor ela aumenta, principalmente em dias quentes. Outro alimento que também pode ter esse efeito de regulação é a proteína. Isso se dá por causa do efeito térmico do alimento. Esse efeito induz a termogênese e faz com que o consumo de proteínas faça com que a gente necessite de mais calorias para que essa proteína seja digerida. E quando a gente fala dos macronutrientes, que são proteínas, carboidratos e lipídios, a ordem de efeito termogênico deles é justamente isso. Primeiro, é justamente isso. Em primeiro, a proteína. Em segundo, os carboidratos. Em terceiro, os lipídios. Então, as proteínas têm essa tendência de elevar a temperatura corporal. E com isso, levar ao efeito de regulação. E agora, o que é lipólise? Bom, você já sabe que o nosso corpo ele precisa de energia. E essa energia, naturalmente, vem da glicose proveniente dos alimentos. A gente ingere os alimentos e nosso corpo transforma isso em energia. Mas, quando a gente faz um déficit calórico, o nosso corpo precisa tirar essa energia de outro substrato. E aí, o efeito da lipólise é justamente esse. Ela transfere o foco da formação de energia e, ao invés de a energia ser formada pela glicose, pelos carboidratos, ela aumenta o uso dos lipídios, ou seja, das gorduras, como fonte principal de energia, através de um processo que nós chamamos de neoglicogênese, que é justamente essa formação de energia através de um substrato que não é o carboidrato. Com isso, a utilização de carboidratos, de glicose, como fonte principal de energia diminui. Já existem vários estudos que mostram a relação de alimentos que estimulam a lipólise com essa diminuição do consumo de glicose e de carboidratos como fonte de energia. E como aumentar essa lipólise? Bom, também existem alguns alimentos que fazem isso, alguns chás, por exemplo, o chá verde, o chá branco, mas existe um que é o meu preferido, que é o café. Sim, existem estudos que associam o consumo de café justamente com esse aumento da lipólise e, consequentemente, a diminuição do uso de carboidratos como fonte de energia, assim estimulando a queima de gorduras, o gasto de gordura como fonte principal de energia e diminuindo assim as reservas de gordura do corpo. Então, a lipólise pode potencializar o seu emagrecimento e fazer você de fato perder gordura e não perder músculo. Mas claro que nada disso adianta se você não fizer um déficit calórico. Como eu disse no início, os alimentos que estimulam o efeito termogênico ou lipólise, eles podem te auxiliar, eles podem potencializar o emagrecimento desde que você esteja no equilíbrio calórico correto. E quando você está nesse equilíbrio calórico correto, você pode até mesmo comer aquilo que você gosta, comer sem sofrimento, sem se preocupar em ter prejuízo nos seus resultados. E ainda que muitas pessoas acham que isso é quase impossível, eu gosto de falar que não tem complicação para você conseguir comer o que você gosta sem sofrimento e emagrecer de fato. Inclusive é isso que eu ensino no meu treinamento Emagrecendo Sem Dietas. E eu vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição desse vídeo para você conhecer um pouco mais dele. Nele eu mostro que não existe essa história de alimento vilão, de alimento milagroso, de alimento mágico.
como as pessoas vivem falando por aí, e eu mostro quais são os pilares que você precisa para ter uma alimentação que funciona e que ao mesmo tempo tem aquilo que você gosta. Eu mostro como você pode encaixar alimentos que você gosta na sua alimentação sem prejudicar os seus resultados. E como você vai usar os alimentos a seu favor, como é o caso dos termogênicos e dos alimentos que estimulam a lipólise, sem transformar os alimentos em vilões, em obstáculos. Bom, nosso vídeo está se encerrando aqui, mas eu quero dizer que é um prazer poder dividir esse conhecimento com você e te ajudar nesse processo de emagrecimento, esclarecendo as dúvidas, derrubando os mitos e mostrando aquilo que é a verdade sobre nutrição. Até a próxima e um grande abraço.